Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria, também uma grande responsabilidade estarmos juntos para estudarmos o Evangelho, para aprendermos uns com os outros. Vamos dar início à reunião dessa noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade no teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus capítulo 18, versículos de 23 a 35. Hoje quem vai trazer umas palavras para nós é o Aldo. Passo então a palavra. Obrigado. Irmãos e irmãs, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, amigos, pela acolhida, pelo convite. Obrigado à espiritualidade que aqui se encontra, nos dando a oportunidade do conhecimento, nos alimentando a nossa alma. Irmãos, justamente a reflexão de hoje é que o nosso irmão começou a iniciar o tema: amar ao próximo como a si mesmo. Nós vamos tentar compreender o que é esse amor e como amar o próximo. Se nós observarmos hoje a humanidade, lógico que sempre vamos encontrar exceções, mas acho que a humanidade ainda não aprendeu a amar o próximo como a si mesmo. Então vamos refletir. Perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nessa verdade. Vamos lembrar, irmãos, que Jesus, ele disse que ele não veio destruir a lei. Ele não veio negar o que os antecessores, como Moisés, trouxeram, mas ele disse que ele veio dar o verdadeiro cumprimento ao que foi dito.
Porque até então, além dos 10 mandamentos, o povo de Israel tinha cerca de 623 mandamentos, além dos 10, para vocês terem ideia. Só que acabou caindo esses mandamentos numa situação mais política, social, de cumprir basicamente pela boca, mas não cumprir pela ação. Se falava muito, mas se fazia muito pouco do que se falava. E Jesus ele veio resumir os 10 mandamentos em um só. Ele não está dizendo que os 10 mandamentos estão errados, mas ele vem criar um resumo. Ama Deus e ama seu próximo, que você está cumprindo todos os mandamentos. Porque, gente, quem ama Deus e ama o próximo, não mata, não rouba, respeita os seus pais e todos os outros mandamentos. E quando nós encaramos essa frase, amai ao próximo como a si mesmo, essa frase permite duas interpretações. Amai ao próximo como, esse como, a gente pode ir por 2 caminhos. A gente pode entender esse como, amar ao próximo do mesmo jeito, com a mesma intensidade que você se ama. Então, a primeira interpretação desse como, ama o próximo igual a você mesmo. Aí, outra interpretação desse como é amar o próximo e também se amar. Então, veja como a gente pode ir, amar ao próximo como, do mesmo jeito, com a mesma intensidade que você se ama, e amar ao próximo e também se amar. Vamos tentar analisar as duas interpretações. Primeiro, amar ao próximo do mesmo jeito, com a mesma intensidade que você se ama. Ou seja, irmãos, fazei ao outro o que você deseja que façam com você. Trate o outro da mesma maneira que você deseja ser tratado. O irmão acabou de ler a história. O servidor que devia ao rei pediu clemência para o rei para que esperasse um pouco para ele juntar o dinheiro. Só que ele não fez do mesmo jeito com o outro. Ele foi lá e cobrou aquele que devia para ele e não deu a clemência que ele teve. Ou seja, ele não tratou o outro como ele gostaria de ser tratado, como ele recebeu o tratamento. E aí a mensagem de Jesus: não julgueis, porque serão julgados. Pois da mesma maneira, com a mesma intensidade que você julgar, vós sereis julgados. Então, se eu ofereço para o outro tolerância, eu receberei tolerância para com os meus erros. Mas se eu trato o outro com impiedade, eu vou semear a colheita dessa impiedade para comigo também. E todos nós, quando rezamos a oração do Pai Nosso, olha o que nós pedimos para Deus: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha o que nós falamos, assim como. O que eu estou pedindo para Deus ao falar, perdoa a minha ofensa, assim como, da mesma maneira que eu perdoei quem me ofendeu. Sabe o que eu estou falando para Deus? Estou falando assim: Pai, se eu perdoar o outro, me perdoa. Mas, Pai, se eu não perdoar o outro, não me perdoa também. Nós falamos essa frase e nem percebemos o que estamos falando. Perdoai as nossas ofensas da mesma maneira que eu perdoo quem me ofendeu. Então quer dizer que se eu não perdoar, é para Deus não me perdoar. E nessa busca de tentar amar ao próximo, nós precisamos ter em mente que nós somos espíritos completamente diferentes um do outro, intelectualmente, moralmente e espiritualmente.
O que é fácil hoje para você pode ser muito difícil para mim. As lições que você já aprendeu nas sucessivas reencarnações, talvez eu não aprendi as mesmas lições. Nós tivemos o mesmo número de reencarnações? Lógico que não. Os desafios, as lições que você enfrentou, foi exatamente as minhas lições? Lógico que não. Talvez nas suas reencarnações, você já aprendeu a ser uma pessoa um pouco mais tolerante. Nas minhas reencarnações, eu já aprendi a ser uma pessoa um pouco mais paciente. Só que falta talvez para você um pouco mais de paciência e para mim um pouco mais de tolerância. Nós não estamos no mesmo grau evolutivo. Se nós não estamos no mesmo grau, é necessário o exercício da tolerância para com os outros. Todos nós estamos em construção. E se nós estamos em construção, com todos aqueles que nós vivemos, uma hora ou outra alguém vai derrubar um tijolo na nossa cabeça. Uma hora ou outra a gente vai jogar areia no olho do outro. Mas não é obrigatoriamente por maldade. É na minha tentativa de me construir. E às vezes a gente erra, às vezes a gente machuca, mas faz parte dessa construção. E é preciso, irmãos, nós nos colocarmos no lugar do outro. Troque de lugar com outro e veja se você gostaria de ser tratado da mesma maneira que você trata o outro. Da mesma maneira. O que falta para nós como humanidade é pensar, antes de agir para com o outro, eu gostaria de receber o tratamento que eu estou dando para o outro? Eu gostaria de receber na família o mesmo tratamento que eu faço com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos? Eu gostaria de ser tratado como eu trato os meus colegas, os meus funcionários no trabalho? É necessário a gente se colocar no lugar do outro. Jesus manda a gente amar o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que está ao nosso lado e necessita do nosso auxílio. Esse é o nosso próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? Uma pessoa vinha pela estrada, ladrões assaltaram, bateram, ficou muito machucado. E aí passou lá um fariseu, vamos interpretar nos dias de hoje, passou lá um padre, olhou, viu aquilo, estava atrasado, continuou a viagem. Passou um homem de fé, verificou aquela pessoa, estava respirando, mas eu tenho os meus compromissos e foi. E até que veio o samaritano. O samaritano na época de Jesus era uma pessoa mal vista na sociedade, pelos doutores da lei. Era um povo que não aceitava, não acreditava em Deus. Eram os excluídos daquele grupo que acreditava em Deus. Ou seja, era ralé para os doutores da lei, para o povo de Israel. O que acontecia? Aquele samaritano se apiedado daquele homem que estava caído, colocou ele em cima da sua mula, foi até uma pousada, tratou das feridas dele, disse para o dono da pousada, preciso ainda continuar minha viagem, mas cuide dele, quando eu voltar, eu vou te pagar tudo o que ele gastou para o tratamento dele. Então quem foi o mais próximo daquele que precisava? Foi um que às vezes não tinha religião, não tinha conhecimento, mas tinha na verdade a disposição íntima de olhar para aquele irmão e verificar, poderia ser eu. Trocou de lugar com ele. Quando Jesus ele fala amai ao próximo como a si mesmo, eu não sei se eu tive, irmãos, oportunidade de comentar com vocês uma outra vinda para cá, uma situação que aconteceu comigo e que me marcou muito em relação a essa frase que eu entendi de uma maneira diferente. Estava vindo do centro espírita que eu participo, as Casas de Betânia, umas 2 horas da tarde, perto da rodoviária, umas 2 horas,
Parei, semáforo fechou, de um lado a rodoviária, outro lado a calçada do riozinho. E verifiquei que tinha uma menina caída e uma bicicleta do lado. O povo se aproximava, olhava e saía. E aí o semáforo abriu, toquei, passei pela menina, vi que ela estava deitada, o povo olhava, mas saía. E eu continuei a minha rota e veio uma frase na minha cabeça: você não vai parar? E naquele mesmo instante eu briguei com essa vozinha: não tem como parar. E não tem mesmo, onde é que eu vou deixar o carro nesse lugar aqui? Não tem estacionamento dos dois lados? E fui brigando com aquela voz. Você não vai parar? Não vou, não tem como parar. Certamente, tem um monte de gente do lado dela, alguém vai parar para ajudá-la. E eu continuei. E lá na frente a vozinha me falou: e se fosse a sua filha? Eu tenho uma menina, duas meninas, e uma na idade daquela moça, os cabelos encaracolados como ela. A hora que aquela voz veio: e se fosse a sua filha? Não teve jeito. Joguei o carro do lado, fui até ela, tentei ajudar, ela não permitiu, não estava em sã consciência, começou a me xingar, tentei levar para o postinho, ela não aceitou, respeitei o desejo dela e fui embora. Mas naquele dia eu entendi uma coisa que eu só entendia racionalmente. Que Jesus talvez falaria, se fosse possível, não era amar ao próximo como a si mesmo. Ame o próximo como você ama os seus filhos. Porque para quem é pai, para quem é mãe, sabe o que eu estou falando? Que sentimento é esse? Que sentimento de amar um filho de maneira incondicional. E Jesus não poderia falar: ame o próximo como você ama os seus filhos, porque nem todo mundo é pai e mãe. Mas para quem é pai e mãe, sabe disso. Eu não gostaria que, se fosse a minha filha caída lá, alguém pudesse auxiliá-la, ajudá-la. E quem disse que aquela menina que estava lá não foi uma filha minha numa outra reencarnação? E isso caiu uma ficha para todos nós. Porque todos aqueles que nós encontramos, às vezes não é simplesmente acaso. Às vezes aquele irmão que está na sarjeta, na calçada da minha casa, o mendigo, às vezes ele não está ali por acaso. Às vezes é alguém que eu amei muito em outra vida. Às vezes é alguém de uma outra reencarnação, um pai e uma mãe, e que agora, por uma sintonia que a gente nem sabe por quê, ele está próximo de mim. Nós poderemos levar belas bofetadas ao chegar no plano espiritual, de ter negado para aquele irmão um prato de comida, ter negado para aquele irmão um agasalho, e descobrir depois que foi meu pai, foi minha mãe, foi o meu filho amado, que talvez fez tanto por mim em outra vida, e agora eu desprezo porque não me lembro. Então, amar ao próximo como a gente ama aqueles mais próximos de nós. E você sabe uma coisa belíssima das reencarnações? Uma das coisas mais belas das reencarnações é que elas vão nos ensinar a trocar de lugar com outro. Porque Jesus está já há 2024 anos falando para nós qual é o roteiro. E nós, como crianças teimosas, a gente tem que a água bater na bunda para fazer alguma coisa, senão a gente não faz. É o nosso estado evolutivo. Fala para a gente: não põe o dedo na tomada que toma choque, mas a gente tem que tomar o choque para aprender. Uma das coisas mais belas das reencarnações é que elas vão ensinar para nós. Elas vão trocar de lugar, nos colocar de lugar com o próximo. Nas futuras reencarnações, se hoje eu estou tendo dificuldade em me colocar na posição do outro, a reencarnação me dará a oportunidade. Quantos senhores de engenho
que reencarnaram como escravos. Homens intolerantes aos direitos e à igualdade das mulheres reencarnam na veste feminina e sofrem a mesma opressão que fizeram outros sofrerem. Quantos daqueles intolerantes à opção sexual do outro reencarnam em relacionamentos homoafetivos para aprender a ter tolerância? Estamos com dificuldade de trocar de lugar com outro? Não se preocupe. Deus não fecha as lições, a educação necessária aos seus filhos. Se a dureza do nosso coração é essa, então seremos reposicionados em situações que nos dê oportunidade de aprender. Não castigo. Deus não castiga, Deus não pune, Deus dá oportunidade da aprendizagem. E a segunda maneira da gente olhar esse como é amar ao próximo e também se amar. E também. E a pergunta que fica, irmãos, nós nos amamos? Nós nos amamos? Porque o sucesso desse pedido que Jesus fez depende se eu me amo ou não. Porque se eu não me amo, como que eu posso amar o outro se eu não me amo? Se eu não tenho tolerância comigo mesmo, como é que eu vou ter tolerância com o outro? Se eu não consigo perdoar as minhas faltas, como que eu vou perdoar a falta do outro? Portanto, é necessário também começarmos a nos amar. E repare que quando Jesus fala amar, amor, que é amor? Amor, irmãos, é o sentimento mais sublime que um espírito possa refletir. O amor é a essência divina. Não estamos falando do amor dos instintos, o amor carnal, o amor das paixões, o amor simplesmente para aqueles que estão no nosso círculo familiar. Mas olha a definição universal de amor, ou melhor, as pistas desse amor. Esse amor que a gente fala é um amor, é um sentimento de bem-querer por tudo e por todos. Bem-querer por tudo e por todos. Uma consciência cósmica de gratidão a Deus. Uma consciência de gratidão por tudo que nós temos e somos. Um sentimento de compaixão por aqueles que sofrem. É olhar aquele que tem menos que nós e sentir o nosso coração oprimido, ou desejoso que ele tenha aquilo que a gente tem. Um sentimento de auxiliar aqueles que necessitam. A ausência de orgulho e de egoísmo. E Jesus, ele vem ensinar esse amor. Ele vem apresentar esse Deus como um pai amoroso, um pai que perdoa, não aquele guerreiro que era apresentado no passado por Moisés, que castiga, que pune. Jesus é a representação máxima do amor de Deus por nós. A doutrina espírita nos diz que nos mundos superiores é esse sentimento de amor universal que dirige os mundos avançados. Os espíritos são unânimes a dizer que a nossa terra só chegará a um mundo feliz quando este sentimento começar a fazer parte da humanidade. Quando a gente começar a olhar para o nosso irmão, para o nosso próximo, e a tratá-lo da mesma maneira que a gente trataria,
o nosso filho, sem distinção de cor, de posição social, de classe econômica, de opção sexual. É a necessidade do desenvolvimento desse amor que vai fazer com que a terra se transforme. A terra só vai se transformar quando nós, como humanidade, nos transformarmos. E é necessário a gente combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho. São as duas chagas da humanidade. Nós somos ainda muito orgulhosos. E isso freia demais o desenvolvimento de outras aptidões para com o próximo. Porque o meu orgulho, o meu egoísmo, ele me faz enxergar como uma pessoa melhor do que o outro, que tem menos que eu, às vezes, materialmente. Ele me coloca como um ser diferente, especial em relação aos outros. O que deve, nas opiniões, nos discursos, nas ideias, é para prevalecer o que eu penso, não o que o outro pensa. Mas apesar de nós estarmos ainda bastante atrasados nesse desenvolvimento desse amor, nós já conquistamos avanços significativos. Porque, queridos irmãos, desenvolver sentimentos não é apertar um botão, Shazam, Kaplaf, pronto, eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar, sou tolerante. Não é assim. Desenvolver esses sentimentos é como se a gente subisse uma escada com 100 degraus. Então tem uma escada com 100 degraus para chegar ao amor supremo, uma escada com 100 degraus para chegar a perdão total, uma escada com 100 degraus para chegar à tolerância máxima. E a gente vai em cada reencarnação subindo alguns degraus. E já houve avanços porque lá atrás, nas nossas primeiras reencarnações, quando a gente pisava, alguém pisava no nosso pé, o que a gente fazia? Matava. Aí fomos aprendendo, reencarnando muitas vezes através do sofrimento, reencarnamos lá atrás um pouquinho mais avançado, pisava no nosso pé, a gente não matava mais, a gente espancava. São alguns degraus que eu subi? São, entre bater, entre matar, sei lá. Acho que bater tá melhorzinho. Aí a gente desencarna, reencarna. Quando pisa no nosso pé, a gente não bate mais. Pelo menos nós não aqui, não é? A gente xinga. Entre bater e xingar, vamos xingar. São alguns degraus a mais que eu subi. E aí a gente está reencarnando. Hoje, a gente xinga ainda, né? Mas só para terminar a escola. Aí o que acontece? Hoje a gente às vezes não xinga, não bate e não mata, mas a gente dispara os nossos pensamentos negativos em cima da pessoa. Estamos evoluindo? Estamos. E vai chegar um dia que nessa nossa evolução, vamos chegar lá em cima, no último degrau, e vamos saber perdoar de maneira suprema. Então nós estamos nessa caminhada. Não é totalmente em vão o que nós estamos fazendo, mas é preciso a gente treinar. E os avanços serão cada vez maiores à medida que a gente começa a se policiar. Chegamos a uma fase de maturidade espiritual, irmãos, que a nossa consciência, ela já está cada vez mais mostrando as nossas faltas. A gente pode não ligar por elas, mas se toca no dia a dia. Às vezes quando a gente faz alguma cacadinha, a gente vai lá na família, no emprego, alguma coisa, a consciência vem depois. Escuta, foi certo isso? Ela já está puxando a nossa orelha e vai puxar cada vez mais. Cada vez mais. E só poderemos ter felicidade e ter paz se a gente começar a fazer as pazes com a nossa consciência, porque já chegamos no momento de maturidade espiritual. Deixamos de ser crianças para nos tornar adultos, e uma coisa que é necessária nessa evolução é assumir a nossa responsabilidade.
E amar o outro não é coisa fácil. Por isso que nós estamos vivendo em sociedade, para treinar. Você quer melhor lugar para treinar perdão e amar de maneira incondicional do que a família? Não existe melhor lugar. É a melhor oportunidade de um espírito poder treinar tolerância, amor, paciência. Pensa lá, os espíritos que estão reencarnados com você hoje, os mais próximos, são lições vivas de aprendizagem, de treinamento para nós. Joana de Ângeles diz: ninguém vai evoluir espiritualmente sem treinar. Ninguém. Treinamento. Quem andou de bicicleta sem cair e só andou porque mesmo tendo caído, montou e continuou? Quem que tocou piano de maneira magnífica sem incomodar os vizinhos, mas toca hoje porque continuou? Uma bailarina que dá passos magníficos hoje, olha os pés dela deformados de tanto que ela treinou. Evolução espiritual é treinamento. E esse amar que Jesus pede a nós também é treinamento. E sabe uma coisa que dificulta muito a gente começar a amar os outros, principalmente os mais próximos? O cunhado, a sogra, o primo, o tio, o avô? Porque a gente é muito preconceituoso. A gente só fica dando valor às coisas ruins que a gente ouve das outras pessoas. Nós ficamos brincando de telefone sem fio. Chega alguém da família que fez alguma coisa, que fala para o outro, que fala para o outro, e chega na tua orelha que a pessoa é a encarnação do demônio. E aí a gente começa a disparar pensamentos negativos para essa pessoa, e sabe uma coisa? Essa pessoa nunca fez nada de mal diretamente para mim, mas eu começo a borbodeá-la, porque eu vi coisas ruins sobre ela. E a gente só vai acabar com esse preconceito quando a gente se aproxima do outro. Nós estamos fugindo. Hoje em dia, em família principalmente, a gente evita conviver com aqueles que dão problemas para nós. A gente evita conviver com aqueles que nós não gostamos. Meu filho e minha esposa, tudo bem, tá aqui, não tem como mandar embora. Mas a minha sogra, meu tio, meu avô e tantos outros, não quero, não vou visitar, problema, vai lá. Estou empurrando com a barriga. Nós nascemos numa mesma família para modificar sentimentos. E estou os deixando para outra reencarnação. Se eu tinha que modificar sentimentos com o espírito da minha sogra, do meu sogro, do meu tio, do meu avô, eu empurrei, eu fugi, na próxima reencarnação, o que eles vão fazer? Vamos colocar mais próximo para não ter como fugir. Então minha sogra vai ser minha esposa, meu tio, meu avô vai ser meus filhos. É isso que a gente está fazendo. A gente tem que se aproximar e conviver. Porque nesse planeta não existe um espírito 100% ruim. Não existe. Não existe. Pode pegar o cara que fez a maior atrocidade que você está vendo na televisão. Ele não é 100% ruim. Porque se ele fosse, ele não estaria nesse planeta. Ele estaria no mundo inferior. E às vezes, quando a gente se aproxima, a gente começa a perceber qualidades aonde a gente só via maldade. Ai, aquele meu cunhado, não gosto na casa dele porque ele é alcoólatra. Ele pode ter dificuldade com álcool, mas é uma pessoa extremamente caridosa, a ponto de pegar o lanche que ele está comendo, dar para a criança que está passando fome, tirar a blusa dele e dar para alguém que está vestindo. E eu só fico no alcoolismo e não vejo as outras coisas boas que ele tem. Aquele meu outro parente, ele é antissocial. A gente vai na casa dele e fica até ruim a conversa, porque ele não fala nada, fica só olhando na televisão, aquele mal-estar, aquele silêncio ruim. Ele pode ter dificuldade de socialização, mas pode ser um excelente pai de família, fiel, que dá todas as condições para os filhos seguirem em frente. E se a gente continuar afastado, só ouvindo o que é de ruim, nós nunca teremos o desenvolvimento de um sentimento melhor por essas pessoas. A gente está empurrando com a barriga. E as reencarnações
vão nos dar a oportunidade de conhecer essa pessoa mais de perto. Concluindo, irmãos, na busca desse amar ao próximo como a nós mesmos, precisamos vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, se aproximar do outro. Não esqueçamos de trocar de lugar com o outro. Talvez seja a maior sacada de tudo isso, irmãos. Troque de lugar com o outro no dia a dia. Em casa, quando gritar com os filhos, com o marido, com a esposa, se imagine no lugar deles, recebendo os seus gritos, a sua raiva. Como você se sentiria? Na falta de atenção, se coloque na posição do outro e veja o que você acha do sentimento de abandono. Então é necessário nos colocarmos no lugar do outro. E quando a gente se coloca no lugar do outro e sente o que ele está sentindo, a gente começa a perceber se as nossas atitudes estão sendo adequadas ou machucando. E quando eu percebo isso, eu começo a modificar as minhas atitudes. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês. Queridos amigos espirituais dessa casa, Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo. Muito obrigado por essas energias que estão sendo derramadas para todos nós, alimentando a nossa alma, nos dando coragem, acima de tudo, de continuar a nossa jornada. Não importa quantas vezes nós vamos cair faz parte desse aprendizado. O importante é que levantemos sempre. Queridos amigos espirituais, nos dê coragem para levantar sempre, todas as vezes que cairmos. Que a nossa consciência possa ser o nosso guia, nos alertando, nos chamando a atenção cada vez de maneira mais intensa pelos equívocos que estamos cometendo. Que através do remorso, através das dores que vão surgindo na nossa alma, nós possamos tratar o nosso irmão de maneira mais humana, com melhores sentimentos. Muito obrigado, queridos amigos. Tenham todos uma ótima semana. Quem estiver agendado para o tratamento, pode se dirigir à sala lá. Os demais podem permanecer aqui. Vamos agradecer por todos os ensinamentos, por tudo que aprendemos essa noite, que levaremos para os nossos lares, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para os nossos amigos e familiares, que possamos plantar essa semente para que ela germine nos nossos corações e de quem ouvi-las também. Que possamos ter uma semana de paz, de alegria, de amor, de compreensão com o outro, com o próximo.
e que possamos encher nosso coração de caridade, enxergar o outro, pois dessa forma o nosso dia a dia vai estar muito melhor, porque a partir do ponto que a gente olha para o outro e consegue uma pequena fagulha que a gente entregue no nosso coração, que a gente possa colocar nesse outro que tanto necessita em momentos de aflição, isso já vai ser um grande passo. Semear, para que possamos colher no futuro essas bênçãos, esses ensinamentos de Jesus. Uma boa semana para todos, vão com Deus, e que o coração de todos nós possa estar cheio de amor, cheio de devoção, principalmente de fé. Boa noite a todos.